Bom, estudos para concursos sobre pronomes português, pronomes sobrepronomes. Conteúdo de pronomes é interessante para os concursos. Aqui o conteúdo que eu tenho, breve introdução. Cada vez mais difícil encontrarmos uma prova de concurso que não contemple esta classe gramatical. Assim, vamos nos dedicar um pouco mais a ela, ok? Pronomes são palavras que facilitam como um nome e podem ser empregados para indicar posse, para substituir ou fazer referência a um nome para indicativo, para indicar indefinição ou aproximação, para demarcar as pessoas no discurso entre as pessoas. Certo. Referência é um nome para indicar indefinição ou aproximação para pessoas, para demarcar as pessoas do discurso entre muitas outras funções. Temos dois tipos, o pronome substantivo e o pronome adjetivo. O pronome substantivo substitui um substantivo. Exemplo, ele comprou uma casa. O pronome ele substitui o nome de quem indica o comprador da casa, o sujeito. Esse é o pronome adjetivo que acompanha um substantivo. Exemplo, João comprou esta casa. O pronome esta acompanha o substantivo casa. Abordaremos agora os detalhes. Pronomes pessoais retos. Espera, deixa eu ver aqui o finalzinho, o resuminho se tem aqui nesse conteúdo que eu tô. Resumo é mais fácil. Uma plena, mas não tem resumo aqui, então vamos ler bastante. Deve ter uns 20 minutinhos de leitura. Tem 4 tipos de pronomes aqui. Pronomes pessoais retos substituem substantivos, demarcando as pessoas no discurso. Quem fala, para quem fala e sobre quem fala. Quem fala é identificado pelos pronomes eu e nós. Eu, nós. Eu, nós. Várias pessoas atrás de mim, finge que tem. Para quem fala, que identificando seus pronomes. Eu para tu, tu e vós. E sobre quem fala, identificando pelos nomes ele ou ela ou elas. Frase que resume o emprego dos pronomes pessoais. Eu disse que ela era complicada, mas não ouviste. Ouviste tu. Eu, quem fala, ela, sobre quem fala, ouviste para quem fala. Segunda pessoa no singular é o tu. Ou seja, o para quem fala é o segunda pessoa. Eu, tu, ela, ele, nós, vós, eles, elas. Os pronomes retos, na maioria das vezes, têm função de sujeito. Vale destacar que esses pronomes não devem exercer a função de complemento verbal. Vejamos. Beija ele, pega ele, leva ele. Tá tudo errado, tá? Você não pode usar o pronome desse jeito. O ele desse jeito. Embora muito comum, a Constituição acima está errada. Os pronomes retos não devem exercer a função de objeto direto ou indireto. Beija, tem que colocar, ao invés desses pronomes, ele tem que colocar o. Tipo beija-o, pega-o e leva-o. Isso está certo. Na linguagem coloquial, empregamos a construção acima com certa raridade. Entretanto, na hora da prova, ela é a forma correta. Como queremos a aprovação do concurso, cuidado. Atenção, especialmente para aqueles que farão prova escrita, evitem o uso do pronome eu, pois ele transmite uma forte ideia de subjetividade e de arrogância. Eu sei, eu recomendo, eu afirmo. E refira do texto. Interessante esse tipo. Eu falava que não usava o eu em textos escritos por causa que ele é isso aqui usa normalmente para quando você está falando em primeira pessoa, né? Mas agora ele está falando que usar o eu é mais para o sentido dele, né? Bom, e retira do texto o caráter de impessoalidade importante para dissertações. Legal. A construção ideal é sabemos, recomendamos e afirmamos. Pronome vós. Isso aqui é o ideal do eu sei. Sabemos, eu recomendo, é recomendamos e eu afirmo, é afirmamos. Próximo, o pronome vós praticamente não é mais usado em nossa língua, ressalvando-se os registros mais formais, foi
em nossa língua, ressalvando-se os registros mais formais, foi substituído por vocês, vós, vocês, pronome de tratamento. Quando empregamos a expressão a gente, uma forma coloquial, o verbo deve ser conjugado na terceira pessoa do singular. A gente dançou muito ontem, vira correto. Virou um singular, certo? Mas a gente, tipo, a gente é um plural. Mas tem que colocar o agente, que é plural, no coloquial. O verbo que colocou lá a ação, onde dançou, tem que colocar numa terceira pessoa do singular ao invés de no plural. Dançou. Aqui daí o exemplo de errado é a gente dançamos. Mesmo que nós temos de a gente seja plural, não coloca o verbo num plural. Dançamos muito ontem, está errado. Daí aqui outro exemplo, não empregamos pronomes retos com preposição. A preposição não aparece. Não aconteceu nada entre mim e ti. Está correto, mas não está errado em não aconteceu nada entre eu e tu. Os pronomes retos que usaram é o tu e o ti. Mas tinha aqui uma proposição, que é o mim, o mim. Pronomes pessoais oblíquos. Terceiro ponto, os pronomes pessoais oblíquos. Diferentemente do que ocorre com os pronomes retos, os pronomes oblíquos são aqueles que funcionam como complemento verbal, podendo ser tônicos ou átonos. Pronomes oblíquos tônicos, esses pronomes aparecem acompanhados de preposição. Uma primeira pessoa no singular, segunda pessoa no singular, terceira pessoa no singular, primeira pessoa no plural, segunda pessoa no plural, terceira pessoa no plural. A primeira pessoa no singular vira mim e comigo, a segunda pessoa no singular vira ti e contigo, a terceira pessoa no singular vira ele e ela, daí no plural vira nós conosco, quer dizer, mim vira nós, comigo vira conosco, ti no plural vira vós, contigo vira convosco, ele vira eles e ela vira elas. Exemplo, não aconteceu nada entre mim e ti. Não fale com isso contra mim. Sem mim nada podeis fazer. Tudo isso aqui era no singular. Pronomes oblíquos átonos agora. Esses pronomes não são acompanhados de preposição. Eu tenho certeza que eu li errado a outra, a primeira. Daí, na primeira pessoa singular, segunda e terceira é me, te, o, a, lhe, se. Me, primeira, segunda, te, e terceira pessoa é o, a, o, lhe, o, se. E na primeira pessoa do plural, o me vira nós, a segunda pessoa do plural vira o te, vira vós, e na terceira pessoa do plural, só coloca o s, né? O se continua se, o vira os, o a vira as, o lhe vira lhes. Os pronomes os e as ocupam funções de objeto direto. Exemplo, nós o ajudaríamos se fosse possível. O verbo ajudar é transitivo direto e quem ajuda alguém. Assim, o pronome o funciona como objeto direto. Os pronomes lhe ocupam funções de objetos indiretos. Exemplo, enviei-lhe flores. O verbo enviar nesta oração é transitivo direto e indireto. Quem envia algo a alguém. Flores é objeto direto. Lhe é objeto indireto. Os pronomes me, te, se, vós, nós podem ocupar função de objeto direto ou de objeto indireto. Exemplo, sempre me pedem paciência. O verbo pedir nesta oração é transitivo direto e indireto. Quem pede, pede algo a alguém. Paciência é o objeto direto e me é objeto indireto. Exemplo, ele não me chamou para a festa. O verbo chamar nesta oração é transitivo direto. Quem chama alguém. O me funciona, portanto, como objeto direto. Aqui tem uma nota de perigo. Em regra, não devemos empregar pronomes retos quando acompanhados de preposição. Entretanto, quando o pronome tiver função de sujeito, faremos uso dele. Vejamos. Exemplo, esta viagem é para eu aproveitar. Percebam que o eu é sujeito do verbo e aproveitar, assim devemos empregar o pronome reto de acordo com o padrão oculto escrito. Não devemos usar esta viagem, não devemos usar. Esta viagem é para mim aproveitar. Viu? Para mim, eu vou ajeitar totalmente errado. Exemplo, ela deu o presente para eu desembrulhar. Percebam que o eu é sujeito do verbo desembrulhar. Assim devemos empregar o pronome reto de acordo com o padrão culto escrito. Não devemos usar ela deu o presente para mim desembrulhar. Tem que usar eu desembrulhar. Né? Culto escrito. Exemplo, é importante para mim estar com você. Percebam que o pronome mim, que finalmente deu usando certo, parte para mim.
Percebam que o pronome mim não é sujeito da frase. Já que ele não é sujeito, ele pode ser usado. Tanto que pode ser deslocado para outra parte da palavra, da frase, que ainda teria sentido. Nesse caso aqui, o importante para mim é estar com você. É importante para mim estar com você. Daí dava para colocar o para mim, que já que ele não está ligado a um sujeito, no final da frase, virando estar com você é importante para mim. Assim, a dica é esta: se o pronome puder ser deslocado ou suprimido sem problemas dentro da oração, é porque ele não funciona como sujeito. Não sendo sujeito, o mim deve ser empregado. Quando exercer função de sujeito, o mim não pode ser utilizado. Assim, não devemos usar e é importante para eu estar com você. Quando os pronomes oblíquos a, s ou s acompanharem verbos terminados em r, s ou e ou z, serão transformados em lá ou lo. Vejamos. Exemplo, vamos pôr o vaso na mesa. Vamos pô-lo na mesa. Exemplo, fiz o curso por amor, filo por amor. Filo? Sério? Quando pronomes oblíquos as ou os, a, é, as ou os acompanharem verbos determinados em som nasal, de an, em, ão e ou em, serão transformados em na, nos, na, nos, na, nas, no, nos. Interessante. Vejamos. Exemplo, cantaram todas as músicas, daí vira cantaram nas. Interessante, né? O som nasal de an vira um, né? Cantaram nas. Exemplo, a rotina será mais fácil quando colocarem o garoto na escola. A rotina será mais fácil quando colocarem na escola. Interessante esse conteúdo de pronomes.